minha agenda acaba que ela sempre fecha com um mês e meio que antecede o próximo. Então, por exemplo, se alguém quer marcar agora, só tem horário para 2 semanas de março, praticamente. Ali, para quem não sabe, ela mora numa cidade pequena, onde o poder aquisitivo das pessoas não é alto. Esse paciente dela tem um ticket baixo de Sim. consumo, mas ela consegue de forma minimalista, fazendo o básico bem feito, é a avaliação que consegue condutas e resultados aí como a gente sempre está postando. Atendendo aí a um número de pedidos bem grande, fazia muito tempo que vários profissionais pediram, né, para que trouxéssemos ali para compartilhar um pouco do trabalho que ela vem desenvolvendo aí já tem um tempo. E então chegou o momento. E assim, nós fizemos uma divulgação muito legal, uma analogia do filme Matrix. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir essa trilogia que foi lançada lá por 99, é um filme bem antigo. E eu acho assim que tem tudo a ver com a corneoterapia. O relato das alunas que participam do curso e após a formação, o que elas falam é muito parecido, assim, sabe? E então, falando rapidamente a respeito do curso, do filme, ele vive, né, numa Matrix, que é um mundo de ilusão, seguindo padrões, seguindo realmente só repetindo, né, o que é dito para ele fazer, e ele chega um determinado momento que ele acorda, ele fica lúcido e ele vive uma outra realidade. E eu brinco que na nossa Matrix, né, da estética, a doutora Fernanda é o nosso Morfeu, que veio aí nos acordar para uma realidade de uma estética consciente, para poder trabalhar realmente de forma séria, de forma segura e com resultados aí como a Li vem apresentar para nós. Olá, boa noite. Oiê. Boa noite. Boa noite, Li. Quero primeiramente agradecer o teu aceite em participar conosco dessa live. Eu que agradeço. Antes de iniciar as perguntas, eu quero, para quem ainda não conhece a Li, é uma profissional assim que eu tenho um profundo respeito e admiração. A Li é uma profissional sensata, responsável, que trabalha realmente por uma estética séria. E um dos motivos, Li, da minha grande admiração por você é que você tem uma conduta tão bonita, profissional, tão madura, e como foi a sua história, né? Eu vou falar o meu ponto de vista quando eu te conheci. Sim. E como eu percebo hoje, né, essa evolução como profissional. Ali ela fez o primeiro curso conosco em 2019. E rapidamente, assim, fruto, claro, de um estudo, né, de entender a importância desse conceito, que é a corneoterapia, reviu, né, teve a oportunidade de rever o que ela aprendeu, que teve o seu valor, né, no seu curso técnico, mas ela, a partir daí, ela realmente fez o que a gente espera que muitos façam. Ela estudou, ela sistematizou esse conceito e, o mais importante, ela trouxe para a sua prática clínica. Mesmo com o desafio de, na sequência, vir a pandemia, né, que em 2020 já teve a pandemia, e eu observo assim, a crescente que você vem tendo como profissional. Sim. Também, ali, para quem não sabe, depois ela conta melhor a história dela, ela mora numa cidade pequena, numa cidade onde o poder aquisitivo das pessoas não é alto, onde ela não deixa de atender ninguém por não ter esse paciente dela tem um ticket baixo de consumo, mas ela consegue de forma minimalista, fazendo o básico bem feito e principalmente algo que é o que eu acredito na estética, assim, que para mim é o primeiro degrau, é a avaliação, que consegue condutas e resultados aí como a gente sempre está postando. Então, Li, eu acho que eu falei brevemente, mas quero ouvir de você também um pouco, né? Contextualizar o encontro com a corneoterapia e compartilhar aí com as nossas colegas. Sim, oi gente, boa noite, tudo bom? Tá dando para me ouvir bem? Tá.
Você tá? Ah, que eu tô um pouquinho ansiosa, nervosa, porque ao vivo, né, aquela coisa. É, tem até, inclusive, uma das perguntas aqui, não vou direto, mas como você falou para eu falar um pouquinho, uma das perguntas é até a moça falando de como que foi a minha visão de quando eu cheguei no curso e o que eu senti logo após, né? Eu conheci a cornoterapia através de uma amiga, que é a Diana Lima, ela também fez, ela fez primeiro, a gente tinha combinado de fazer juntos. Só que eu não consegui ir na época, porque eu não tinha conseguido ainda juntar a grana que eu precisava fazer o curso, porque eu ainda estava no início, né? Eu comecei a atender em 2000, eu sou técnica em estética formada pelo Senac, e aí eu comecei a atender em 2018. Né? Comecei a atender pouquinho e tudo mais. Em 2019, a Diana fez o curso nas primeiras turmas que teve em São Paulo e eu fui no final, em outubro, né? Depois até da feira do Esteticá. E aí, como ela fez o curso antes, ela sempre me falava muito, né? Ela estava lá no curso e ela falava, Alice, você tem que fazer o curso, você tem que fazer o curso. Ela falava da lâmpada de Wood, né? Da Dermascan e da lâmpada também. E aí eu lembro que no Estética, sem ir no curso, eu já tinha comprado a lupa de UD já, porque eu falei, eu já vou no curso, então eu já quero chegar lá preparada, né? Então eu me preparei bastante, assim, pro curso, a primeira vez. E aí eu fiz até uma colinha aqui para eu não me perder, porque na hora de falar, às vezes eu me enrolo um pouco. Para escrever, eu me considero que eu sou até boa para escrever. Mas foi um dos primeiros cursos que eu fiz na minha vida, né, na questão de estética, assim, fora. Eu fiz o técnico em estética, eu tinha feito uns cursos muito, mais workshopzinhos, mas cursos grandes, assim, meu cachorro vai latir. Mas cursos grandes. O Vinícius chegou, aí ele vai latir um pouquinho, imaginei que ele fosse fazer isso. Mas enfim. E aí foi um dos meus primeiros cursos grandes fora da minha cidade. Então, assim, pensa, minha cidade ela tem hoje 60 mil habitantes. Nossa. E aí foi a primeira vez que eu saí para São Paulo sozinha, eu nunca tinha ido. Então, muito medo, foi tudo muito novo para mim. Eu lembro que eu fiquei só no hotel, eu não saí. E aí, a visão, né, que eu fui do curso, já era a Diana falou muito bem para mim. Apesar que ela falou, nossa, é muita coisa. E aí, fiz a matrícula, fui. Cheguei em São Paulo, morrendo de medo da cidade, de tudo. Cheguei no curso. A minha proposta até então sempre foi mudar, né, a visão aqui dos atendimentos na cidade. Eu queria algo diferente, porque eu tive alguns erros que eu cometi, né, assim como acho que com todo profissional. Então, eu consegui ir na segunda turma e aí cada vez que ela comentava sobre o curso, eu queria cada vez mais estar lá, né? Pera aí um pouquinho. Aí o Vini conseguiu fazer o Pedro parar. Tranquilo. Então, assim, a minha visão de quando eu cheguei no curso foi de mudar a visão dos atendimentos aqui na minha cidade, tá? Eu queria algo que fosse mais humanizado e que me preparasse melhor, né? Que eu pensava assim, eu estava muito só aquela coisa de protocolo, que é o que a gente sai aprendendo muito, tipo, 10 sessões, 4 sessões, aquela coisa muito regradinha. E eu nunca gostei disso, eu sou uma pessoa que eu amo mudar, tanto, tipo, tudo na minha vida. Seja um quarto, eu mudo o tempo todo de lugar, e assim como na estética, a corneoterapia, ela traz essa questão da personalização pra gente, que é a mudança, né? Então eu ficava assim, pensando, não é possível que a gente só consegue resultados sendo essa coisa muito fechada, né? E aí o que eu senti logo após o curso? Foi um misto de sensações, porque eu pensei, meu Deus, como é que eu vou aplicar tudo isso? Né? Porque você sai de lá já assim, a mente abre muito. A doutora Fernanda, ela é muito clara, explica muito bem. Eu falo, como pode uma pessoa tão pequenininha caber tanta informação Ela tem rica uma nela? didática muito boa, muito leve, né? Muito. É encantador conversar, assim, poder ver ela dar aula, sabe? E aí eu fiquei tipo assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Ela deixa tudo muito claro sobre tudo. Ela não fala marcas.
Ela fala o tempo todo sobre ativos, que é sobre isso que a gente tem que estudar, é uma coisa que eu gostei nela, né, por ela ter uma empresa de cosméticos, ela não fica o tempo todo inserindo, por exemplo, querendo vender a marca dela, é uma coisa que eu vi super positiva, né? Ela fala sobre ativos, que é onde a gente vai e pesquisa mais. E aí, quando eu saí, eu falei, eu preciso mudar toda a minha forma de trabalhar. Só que a parte, assim, que é mais importante que eu percebi é a questão da avaliação. Eu pecava muito na avaliação, porque era aquela folha impressa, clássica, que todo mundo tem, né, dos cursos da internet. E aí, a doutora Fernanda, ela passa pra gente, eu até imprimi, ó, eu monto umas pastinhas, isso daqui foi para material de estudo meu, para eu formular a minha fichinha de avaliação. Então, eu comecei, quando eu saí, eu parti do princípio, que foi pela consulta, né? Se eu quero poder avaliar bem esse cliente, eu preciso sentar com ele e conversar, até essa humanização, né? E até, Então, desculpa te interromper um pouquinho, para claro, quem não fez a formação, só para contextualizar, dentro desse curso, você recebe um treinamento, uma metodologia única, exclusiva, que a doutora Fernanda Chauvin desenvolveu, que é o método de avaliação 360, onde muita gente fala, nossa, Dani, e aqueles resultados, né, que você posta das alunas, a própria Ali, que é uma geradora realmente de resultados de muito impacto, e ela sempre me fala, Dani, 80% dos meus resultados é fruto dessa avaliação diferenciada. Uma sem metodologia dúvidas. única e exclusiva, desenvolvida pela doutora Fernanda Chauvin, basicamente sem grandes equipamentos. São perguntas extremamente assertivas, diferentes de toda a conduta que qualquer um que chega. Nós temos profissionais de todas as, né, enfim, farmacêuticos, enfermeiros, esteticista, fisioterapeuta, biomédico, já tivemos alguns médicos nos nossos cursos e todos relatam isso. Foge de qualquer anamnese ou ficha de avaliação clássica, onde a gente tem a sua importância, mas assim, ela levanta questões que nós nunca saberíamos o impacto que isso tem na pele. E Nunca. assim, a partir dessa avaliação, ele se torna o tratamento, você tem um plano de ação, uma conduta extremamente assertiva. Sim. Então, por isso que ele é minimalista, porque você já vai direto ao ponto, né? Então, Além de só toda para a parte contextualizar. teórica, isso, além de toda a parte teórica, né, essa questão dela poder disponibilizar a ficha dela foi o que mudou, vamos falar assim, a minha vida na questão estética e, consequentemente, a vida dos meus pacientes, porque eu sinto muito essa carência das pessoas, né? Acaba que nós profissionais, assim, no geral, todo mundo, a profissão ela acaba que é como é por conta das próprias profissionais que prometem coisas muito milagrosas. E é impossível, tipo assim, o que é melhor? Eu sempre falo com o paciente, eu converso muito, então acho que isso que me dá essa visibilidade, essa autonomia de poder conquistar os pacientes e fidelizar. A minha agenda acaba que ela sempre fecha com 1 mês e meio que antecede o próximo. Então, por exemplo, se alguém quer marcar agora, só tem horário para 2 semanas de março, praticamente. Mas é por conta dessa personalização. Eu sempre falo, não é que eu sou a melhor, é porque eu fidelizo os meus clientes. Então, eles sempre têm horário marcado. A pessoa sai daqui com o seu próximo horário marcado porque eles já entenderam o que é, né, o cuidado com a pele. E outro ponto dentro disso, e também para contextualizar, assim, o diferencial, né? A gente hoje aqui, com certeza tem pessoas que ainda não fizeram o curso. A corneoterapia, ela tem uma abordagem bem diferenciada, assim. Quando eu entrei na estética, eu pensava, nossa, a minha missão é retirar capa córnea. Minha missão, como profissional de estética, eu tenho que remover, inflamar, para poder realmente, né, estimular a produção de colágeno, melhorar a micropigmentação, melasmas, enfim. Então, quando a gente entende a Que não importância, precisa. e a importância que é essa camada, a função que ela tem, então, assim, o mindset, como fala, né? A gente fala tanto assim hoje em estética, a saúde, né? Que nós Sim. lutamos assim por uma estética realmente responsável, que vê
esse contexto da saúde da pele, não simplesmente tratar de forma irresponsável. E a conduta está aí. Porque, assim, se você entende que esse órgão, a função maior dele é a nossa proteção, então, algo clássico, que para mim, assim, foi a chave de tudo que a doutora Fernanda fala, interagir sem agredir. Sim. Então, assim, eu acho que, além da avaliação, entender esse extrato córneo, né, que as funções que ele tem, e quando você restabelece esse equilíbrio, essa homeostase, que você, só de fazer isso, é o que você me relata dele, Sim. só de simples fortalecer essa ajuste. barreira, Sim. né? Só de fortalecer essa barreira de proteção, fortalecer, entender esse extrato córneo, meio caminho das suas disfunções, né? Que são outra pergunta clássica ali. Que eu trato com a corneoterapia? Que disfunção eu consigo tratar? É uma pergunta que a gente recebe muito. Sim. Então, Todas, assim, né? se a sua pele está equilibrada, né? Você Sim. pode falar um pouco mais da tua conduta. A partir daí, os teus resultados vêm. Exatamente. A questão que eu mais prezo aqui, que eu sempre bato na tecla, é a avaliação, porque sem ela é impossível a gente entrar num tratamento. O cliente chega e fala, eu quero fazer microagulhamento. Eu não faço. Você tem que ter essa autoridade de falar, eu não faço e explicar o porquê. Né? Deitar na máquina e fazer o microagulhamento, tchau, sem preparar uma pele para uma sessão assim. Né, não dá. Corneoterapia, eu gosto muito daquela frase que a doutora, que vocês publicam muito, que é sobre tratar a pele no passado, né? Espera que eu tô nervosa, já esqueci. Ter a pele no passado, tratar no presente e Para guiá-la que ele para que seja ele seja saudável. saudável no futuro. Exatamente. Eu uso muito essa frase, que faz todo sentido, todas as pessoas entendem, né? Que eu falo, é muito melhor um resultado que a gente tem duradouro a longo prazo do que um imediato e depois nos meses seguintes essa pele tá pior, né? Uma das perguntas aqui que eu vi que você mandou, que eu achei bem interessante também, fala assim, como você conseguiu incorporar esse aprendizado dentro de tudo que você já tinha de conceito construído? Se eu estudei e sistematizei e organizei as ideias. Isso é uma pergunta bem importante, porque muita gente faz o curso, tá, mas como que eu chego na minha prática clínica e introduzo isso? Outra pergunta clássica ali, que de repente dentro dessa resposta, o que eu tenho que comprar para poder trabalhar com a corneoterapia? Sim, na verdade, eu uso, é tudo muito minimalista, né? Se for ver. Eu vou ler um pouquinho do que eu leio para eu conseguir complementar, para eu não me enrolar tudo. Tá bom. Eu coloquei que acontece que você sai transformada. Então, eu já saí colocando na minha cabeça que eu precisava investir na consulta avaliativa. Que você não vai lá para aprender um protocolo, né? Você vai para aprender a avaliar. E aí eu precisava investir na consulta avaliativa, que eu precisava falar com os meus pacientes, explicar, ter um momento olho no olho com ele, para que eu pudesse inserir isso na prática nos meus procedimentos. E foi o que eu fiz. Eu comecei a desconstruir para construir. A Fernanda deixa isso muito claro o tempo todo durante o curso ela fala, né, que a gente tem que fazer da nossa forma, ela tá lá, ela explica, mas ela não deixa, eu não sinto essa receita de bolo vindo dela. Né? Essa verdade absoluta, né, também. Sim. Né, isso é muito legal, assim, ela sempre instiga a gente ver por que ela tá certa, né? Eu acho, assim, que um professor que eu admiro e que realmente prepara o aluno de forma diferenciada é quando ele ensina esse aluno a pensar. Então, ela traz essa base que, assim, além da avaliação, a fisiologia é a máxima desse curso. Eu nunca vi fisiologia cutânea da maneira como ela aborda e de forma tão profunda e tão didática. Então, assim, isso que é a pílula da verdade, né? Exatamente. Fazendo analogia pelo Matrix. Porque quando ela chega com essa fisiologia e o mínimo que a pessoa entenda de fisiologia cutânea, ela faz muito sentido. Então, ela dá essa liberdade e você busca, como você falou, através da sua conduta, da sua realidade, os seus resultados, né? Sim. Aí eu coloquei que
Cadê aqui? Bom, eu preciso começar pela ficha de avaliação. Então, eu estudei muito. Aí eu pego a parte onde ela fala da ficha de avaliação. Eu não vou mostrar o material, mas só para mostrar que eu tenho uma pastinha, ó, que eu imprimi, que é os slides até, para eu poder montar a minha. Aí eu montei pelo Google Forms, né? E na hora do procedimento com o cliente que ele chega, eu falo com ele sobre tudo. É um bate-papo descontraído, não é aquela coisa, sabe, assim, consultório, médico, nada disso, é descontraído, pergunta, e aí, você trabalha com o quê? Aí a pessoa às vezes fala a atividade acadêmica dela, só que não exerce, eu falo, não, o seu trabalho em si, porque eu preciso saber aonde é que a sua pele A fica, rotina, né? Exatamente, na maioria do tempo, porque a gente fica a maior parte da nossa vida no trabalho. Então eu preciso saber se fica no ar, se fica no sol, para poder orientar melhor quais produtos e fazer correções também ali de acordo com a vida da pessoa, né? Então aí eu esquematizei toda no Google Forms e tudo dentro dela para me auxiliar, tem lá no Google Forms e sempre tem um campinho que você consegue meio que fazer uma colinha. Acaba que, porque assim, a fisiologia ela não muda, né? Ela é a mesma. E aí você acaba que não decora, mas você aprende melhor. Então eu deixo tudo escrito ali, por exemplo, fotossensibilização, a questão dos antibióticos, tem alguns ansiolíticos também, então eu deixo lá em observação. Hoje em dia eu já sei, na hora que eu pergunto, a pessoa toma, a questão do melasma. Porque é uma avaliação muito minuciosa, né, Li? São questões assim, e todo o material que ela passa, que as pessoas também perguntam, tá, o que eu preciso comprar para fazer essa avaliação? Então, ela fornece um material, como eu falo, único, uma metodologia exclusiva, que o aluno ganha no dia do curso e é treinado para isso. Então, a partir dessas perguntas, que antes a gente perguntava, tem pressão alta? Toma remédio para pressão? Mas que impacto isso tem na pele? Exatamente. Na fichinha eu coloquei tudo isso. Que impacto isso tem? Então, assim, quando que eu ia achar que quem retirou a vesícula, que a gente não vai entregar tudo aqui, tem determinadas quase que eu falo. Sim, tem muitas situações que você fica enxugando gelo se você não sabe disso, né? Exatamente. Eu falei para você já algumas vezes que, na minha opinião, eu acho que a corneoterapia ela deveria ser uma grade da matéria do curso de qualquer pessoa, ou que esse curso fosse obrigatório para qualquer pessoa exercer. Se não fizer, não vai exercer. Porque muda totalmente a visão. Não tem como, sabe? Assim, é surreal. Eu falo que eu cito para os pacientes, né? Corneoterapia, as pessoas tipo, córnea o quê? Aí eu explico o que é que significa, né? É muito simples o conceito de você tratar, você manter a pele, as estruturas da pele intactas, protegida, pH equilibrado, que assim ela manda, explicando de uma forma crua e simples, né? Que assim ela manda sinais ali para os anexos de baixo que não tem nada de errado, então ela não vai agir como se tivesse algum perigo ali, né? E eu sou fã, não tem jeito, puxo saco mesmo. A questão das atualizações do curso, fui em 2019, depois me convidou para ir em 2020. Eu até peguei aqui o material, porque assim, vale muito a pena. Então, tanto que eu falei assim, eu vou tentar me atualizar a cada 2 anos do curso anterior. Essa daqui, ó, é a apostila do primeiro curso, que eu já saí de lá doida, né? E muito assim, já querendo exercer, enfim, praticar, desconstruir ela. Olha a do segundo curso. Então, assim, tem muita diferença, porque a doutora, ela se atualiza. Pois é, olha isso. Então, ela se atualiza o tempo todo, então não tem como, vale super a pena. Não é porque você fez lá atrás que você acha que você não precisa fazer, porque teve muita coisa atualizada do segundo curso que eu fui e que melhorou ainda mais meus atendimentos aqui, né? E aqui eu falei também, ó, continuando na pergunta, que eu nunca parei de estudar. Tanto que eu fiz o curso 2 vezes e que vale a pena, porque ela se atualiza, a doutora Fernanda se atualiza o tempo todo e traz isso para o curso, né? A primeira vez que eu fui foi ótima, a segunda, então, maravilhosa. Porém, eu tenho mais... Licença, só um instantinho. Pode falar. Um ponto que você falou, que você nunca parou de se atualizar, e eu vejo assim, que o teu diferencial, porque assim, quem é aluno aqui sabe a gente acaba formando um vínculo, o carinho que eu tenho com profissionais de diversas regiões e cidades do Brasil,
e eu acompanho algumas de perto que se tornam realmente amigas, né? Sim. E você hoje representa muitas delas, né? Assim como você que trabalha dessa forma. E o que eu vejo, assim, que não tem outro caminho, aquilo que a gente ouvia lá no início na educação infantil, no ensino fundamental, tem Sim. que estudar. Então, assim, É. você falando de todo esse material, né? Você mostrou um pouquinho do material que você recebe, fora, assim, a explanação maravilhosa que ela traz, né? Toda a literatura, todo, enfim, o conteúdo desse curso. Quem se diferencia? Quem não pega esse material em gaveta e estuda. Outro Exatamente. ponto também, a conduta, né? Como você fala ali, o ajuste de hábito. Quem faz a formação em cronoterapia, até hoje eu postei um resultado teu, onde você ajustou a higienização, porque o ponto às vezes Sim. está aí, na Sim. avaliação que a gente comentou. Aí Sim. você tem um ajuste simplista, que é o sabonete, a maneira de higienizar correta, você introduziu naquele caso, naquela disfunção específica, a vitamina C. No curso se aprende qual Sim. vitamina C, para qual biotipo, e Quadro de também pele. outro diferencial que quebra assim, vários mitos da vitamina C, a gente sabe do benefício que ela tem, que dependendo do percentual da apresentação, você tem que dar pausas. Senão você Uhum. tem um efeito aí que tem. Isso é um Exatamente. caso prático também. Saber Sim. usar um ativo aí Exatamente. consagrado, né, que nós temos hoje dentro de dermatologia, que é a vitamina C e o filtro Sim. solar. Então, Aquela. assim, Pode falar. olha o ganho que se tem de uma avaliação, de você entender, né? Claro, todas aquelas perguntas que nós conversamos, o treinamento que você teve da avaliação e o ajuste que você fez e o resultado está lá no nosso feed. É. Muitas das vezes não adianta, não é só produto, né? Igual que muitas meninas falam assim, como indicar os produtos, sendo que no mercado a gente tem milhões de produtos aí, desde os mais baratinhos aos mais caros, né? Pesquisando, né? Pesquisar marca, laboratório. Eu sempre vou pelos ativos e eu gosto muito de testar. Eu testo também muito produto, então, produto no geral. Eu sempre falo ali para o meu cliente, o que cabe no seu bolso, né? Eu passo, às vezes, o orçamento, se eu percebo que a pessoa não vai conseguir pagar ou investir aquilo tudo, eu sempre falo, me fala, qual que é o valor que você consegue investir? É R$ 300? Então, vamos começar pelos pontos principais, né? Primeiro, ajuste de hábitos ali da rotina da pessoa. Tem as questões internas também, que eu sempre explico, igual a questão do DIU, que está sendo um problema muito grande aqui para mim, porque as meninas estão colocando e está dando muita alteração na pele, com oleosidade, com acne. E isso não é só cosmético que vai resolver, porém tem a orientação, né? A gente é preparada para orientar. A gente não pode diagnosticar e nem falar faz isso ou faz assado, mas a gente consegue orientar essa pessoa. E muitas pessoas, por exemplo, também com ovário policístico, né? De pegar no pé ali e de falar, hábito de vida, alimentação e os cuidados. Acaba que sempre os cuidados de pele é tudo junto, só que se você for avaliar, você corrigindo os hábitos das pessoas, entendendo o porquê, a gente já melhora muito a pele. E isso é Muito personalizar, né? E hoje a gente fala tanto em personalização dentro da estética, e eu fico vendo assim que, na verdade, a gente vive uma ilusão, porque a maioria, ela replica algo que é falado, não é uma personalização. Porque a personalização, assim, boa parte da formação, volta a falar, é a avaliação. Só que é uma avaliação realmente 360. Então, a partir disso, você entendendo o hábito, né, os hábitos desse paciente, você realmente consegue uma mudança muito. Com detalhes, né? Então, isso é personalizar, porque a minha rotina, eu moro numa cidade, você mora em outra, ou como você falou, um trabalho se expõe de uma forma. Outra questão importante que eu vejo, assim, que até quero que você fale um pouco com relação à pandemia, o que eu percebo? Assim, as disfunções estéticas clássicas que nós temos hoje aqui, dentro do que a gente... as nossas referências ali na literatura, então era aquela, né, categorizava assim de forma clássica. Hoje, se a gente for dentro daquilo, é um norte, é um lastro, é uma base, mas as coisas mudaram, Sim. né?
Hoje existe o estado cutâneo, o estresse, a máscara, enfim, N fatores que se você tratar de forma clássica, que é o que a gente recebe, né, que tem o seu valor, volto a dizer, tem o seu valor, é uma base, Sim, mas você não consegue personalizar. sim. A pandemia, ela trouxe, né, muitos problemas, principalmente relacionados à questão do estresse e o uso da máscara contínua aí pro pessoal. E muita gente, não sabe, ali minha pele piorou e tudo mais. Aí eu falei, de quanto tempo pra cá? Você vai ver, é por conta da pandemia. Então são exemplos simples e básicos ali pro cliente, que se você coloca ele pra pensar, ele vai falar, nossa, é verdade, né? Não prestei atenção. E tudo porque a gente tem que falar, os profissionais somos nós. A gente está aqui para orientar, a gente tem que abrir a boca para falar para esse cliente, né? Uma das coisas que eu sempre tive muita dificuldade sempre foi de falar. Eu sempre fui muito tímida, mas quando o cliente entra na minha sala, eu mudo totalmente. Tipo, é uma animação de cada pessoa é uma, é tratar aquela pessoa como única e rever essas questões dos hábitos, né? De E cada um. conscientizar, né? Até teve uma conversa nossa que você falou, a partir de quando você recebe esse preparo, né? Você hoje é uma profissional preparada que tem, assim, argumentos e capacidade técnica, né, de explicar e principalmente conscientizar esse paciente. Sim, Então, porque assim, o que eu vejo muito, né? Eu, para quem não sabe, eu trabalhei numa grande empresa, onde eu tive a oportunidade de conhecer, assim, de forma estreita, muitos consultórios, muitas clínicas, assim, tá ali no dia a dia dos profissionais de estética. E muitas vezes eu via, assim, aqueles, sabe, aqueles passos maravilhosos, aquele sonho de estética, que você fala assim, nossa, se eu tivesse uma clínica, esse é o ideal, de um espaço sim. onde você tem os melhores equipamentos, a melhor estrutura, você está na melhor localização, no melhor da cidade do país, e você vê que aquilo não engrena, aquilo não vai. Não. Por quê? Ah, Porque o básico, bem feito, é é o o que suficiente. funciona. E Sim, para você exatamente. fazer o básico, você precisa dominar avaliação e fisiologia cutânea e cosmetologia. E como a Sim. doutora Fernanda fala, cosmetologia qualquer um faz, é cosmiatria. Uhum. Cosmiatria é a interação desses ativos na pele. Porque às vezes a gente entende, nossa, que ativo maravilhoso, né? Eu pensava muito assim, que percentual é isso aí? Eu preciso desse percentual, desse ativo. A gente ficava naquela dúvida, né, Li? Ai, será que eu consigo isso só na manipulação? Na indústria não tem terapêutica suficiente, Sim. porque é É o que eu, limitado o percentual. sim, é o que eu mais escuto quando eu posto algum resultado, né? As meninas sempre perguntam, falam, você não trabalha com manipulado? E não, gente, eu não trabalho com manipulado por eu não dominar. Eu sei que dá bastante resultado também, que é uma questão personalizada, mas assim como os industrializados, a gente também tem os pontos negativos do manipulado também, né? Tem que ter um domínio legal, a farmácia de manipulação tem que ser uma farmácia que, né, de procedência muito boa. Então não tem teste ali de eficácia, enfim. Então, para mim, ainda não é uma coisa que eu falo, ai, nossa, preciso. Não, não é, porque o maior ponto para mim é a avaliação. Sempre volta para isso, Dani, não tem jeito. É E a como você avaliação, fala, 80% é muita coisa, não né? Se tem a como. gente parasse assim, quando começou esse curso e eu comecei a perceber essa transformação das alunas, né? Voltando para os seus consultórios, trabalhando muitas vezes com o que já tem, de uma forma Sim, diferente. não Então, precisa de assim, aparelhos, aqueles aparelhos, não. Eu tenho só, tipo assim, se for ver o que que eu uso. Eu uso LED de alta frequência. E ele é 9 em 1 esse aparelho, e eu ainda não tive tempo de poder entender todo ele. Eu sei que tem muita coisa bacana, que dá para eu associar, mas é porque a cosmetologia é muito incrível, sabe? Eu não sinto falta de um master aparelho. Eu sei que é muito legal, dá resultado e tudo mais, mas você não precisa de um monte de coisa para conversar. Você tem isso aqui, ó. Isso aqui, né? Isso aqui. primeiramente, Sim, você tendo ali a sua vontade, né, para entender, para você estudar, força de vontade e mão. O resto é só botar em prática. até ali falando nesse assunto, eu vejo assim que imagino que seja a sua conduta e eu observo também algumas profissionais que têm essa conduta. Por exemplo, a gente tende a pegar o que, como você falou, né? Ah, sabonete para acne esse, pele sensível esse, então a gente já deixa aquilo padronizado
e sistematizado para poder fazer uma indicação, né, de um tratamento. E eu percebo que com a corneoterapia, a gente entendendo a importância, volto a falar, desse tecido, desse órgão, do equilíbrio, né? A importância que ele tem. Então, eu vejo assim que essa conduta, por exemplo, entender o que é um bom higienizador, um bom sabonete, né? Então, assim, uma vez até a gente conversou e você falou dele, tem pacientes, por exemplo, que não tem condição de comprar nenhum dermocosmético, né, mais elaborado, eu vou até a farmácia, estudei o que tem, porque como que você sistematizou? Por exemplo, o que não pode ter dentro dessa formulação, que ingrediente é nocivo e que ingrediente é benéfico para essa disfunção. Então, muitas alunas também fazem o curso e falam, nossa, mas como que eu vou trazer? Eu até falo assim, eu começaria com isso, entender desde a parte da higienização. O que é bom, o que é ruim para cada disfunção, ou para cada estado e momento da pele. E é o que eu vejo que é a tua conduta, né? Sim, exatamente. A gente tem que ver a realidade do paciente, porque não adianta a gente querer indicar, a gente vai querer. E não tem o melhor produto. Existe uma disfunção a ser tratada, um ajuste para ser feito e um tipo de ativo para cada coisa, né? A gente tem que entender isso. Então, e é justamente o que você falou, tirar, né, as coisas que são nocivas, que vai prejudicar a pele e incluir. Muita gente tem aquela de, pele oleosa, né, e taca aquele sabonete que é muito rico em... Ácido. Exatamente. Acidifica tanto a pele que só piora a questão. Então, e o clássico, pele oleosa não precisa hidratar. Nossa, chega aqui, não tem um paciente meu que não tem ideia. Vai hidratar a pele sim. Mas eu vou te ensinar. Eu faço monitoramento dos pacientes. Eu não consigo mandar mensagem para todos, porque é muita gente que eu atendo. Mas eu sempre falo, me manda mensagem. Não importa a hora. Pode ser meia-noite, você está lá fazendo, surgiu uma dúvida. Vai ser bobo, vou incomodar. Não, pode mandar, porque na hora que eu estiver disponível, eu vou responder. Então, eu percebo que o pessoal gosta muito disso, dessa minha acessibilidade nessa questão. Sabe? De estar sempre tirando dúvidas. Sim. Tem essa segurança. Eu até vejo assim, hoje, por exemplo, as alunas que fazem corneoterapia, a gente sabe assim que uma das questões, até já sempre foi, né? Uma grande queixa, que a acne é realmente uma das maiores demandas nos consultórios de estética, assim como o melasma, que em breve você vem aí estar conosco. Ansiosa. E hiperpigmentações. E eu vejo assim, gente, a conduta de higienizar, hidratar de forma correta, porque assim, tem N ativos hidratantes, mas entender o que é a necessidade daquela pele, às vezes sem utilizar um ativo com foco numa pele acneica. E assim, é impressionante, Sim, muda muito e já. até mesmo, Lia, se você pudesse me falar ali, em consultório também, né? Outra pergunta que as pessoas fazem bastante. Como que eu preciso de muitos produtos para trabalhar com a corneoterapia, eu tenho que vir, de repente, assim, que arsenal da cosmetologia que eu tenho, e eu vejo que, pelo contrário, assim, as pessoas, elas voltam a falar, é um conceito que você fica extremamente minimalista, né? Sim. E você consegue tratar, assim, realmente de uma abordagem terapêutica diferenciada, com resultados a longo prazo, né? Sim, o meu armário de produtos, porque quando eu formei, eu já tive toda a linha de uma marca, né? Eu era viciada na marca, e aí eu falei, não, tem que ter porque é a melhor, tá? Mas quem disse que era a melhor, né? E eu joguei muito produto fora. Então, depois do curso também, eu aprendi a ser mais organizada com essa questão de que, até pra mim, pra gente que é profissional, o básico, ter o básico ali dentro do nosso armário. Porque a parte maior vai vir da avaliação, que sempre volta nela, o ajuste ali do cliente, mas ali em cabine mesmo do nosso armário, hoje em dia a gente tem muito poder da natureza também, os óleos, né? Os óleos vegetais que a gente tá aí, eu uso muito, muito mesmo. E ensino um truquezinho. Muito a trabalhar com isso, né? Muito! Os truques da doutora Fernanda. Eu ensino aqui para os meus pacientes, eu não vou falar aqui, mas que vale muito a pena. Se você tem que ir para o curso, acordada, vai, presta muita atenção, todas as informações, toma muito café, anota tudo ali, mas não tem nem como você ficar, tipo, querer dormir, porque é impossível, se você quer mesmo mudar, você fica tão presa ali no conteúdo que é
é impossível você se dispersar, vamos falar assim. Se pudesse, né, gravar, a gente ficava gravando para rever, mas não tem preço. E deixa eu só dar uma olhadinha aqui, se tem mais alguma pergunta que a gente possa falar. Acho que a gente abordou bastante. Eu acho que, assim, a principal dúvida, né, é de quem fez e de quem, assim, quem fez o curso, fez a formação e ainda não conseguiu realmente praticar da forma como você vem praticando e outros profissionais. E também quem ainda não fez o curso. Era essa dúvida, assim, como que você chega nesses resultados? As pessoas, elas querem, infelizmente, né, é próprio do ser humano, eu incluo também, às vezes a gente quer uma pílula mágica, uma bala de prata, um mapa, né, que direciona. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, assim, né, a gente trazer esse reforço, né, ou para quem já fez, ou para quem ainda não fez, ou mesmo para quem quer trabalhar de forma diferenciada, esse estudo constante e essa personalização, né? Como você fala, assim, a partir de como colocar isso realmente, como sistematizar. Claro que isso é muito complexo de falar aqui numa live, né, em pouco tempo, mas fechando isso assim, de que maneira que você consegue realmente, de forma tão rápida como você fez, Li, introduzir e, graças a Deus, aí tá prosperando nesse caminho. Principalmente entendendo as dores de cada pessoa que chega aqui, né? Então, essa questão da avaliação, de você sentar, explicar para o seu cliente, se for preciso 70 vezes, se ele não entender. Eu falo que quando o cliente chega, fica, né, todo aquele clima assim, de tipo, tanto dele quanto eu com ele, de tipo, e aí, será que a pessoa vai voltar ou vai entender o que eu tô falando? Às vezes eu falo tanto e eu sou muito descontraída na consulta, que às vezes eu começo a explicar tanto que aí eu falo assim, você tá entendendo o que eu tô falando? E eu vou só mostrar que isso aqui não é do curso, mas é uma coisa que eu elaborei em mim, vai ficar de dica aí para as meninas, porque quando eu saí do curso eu não consegui já sair aplicando assim de uma vez, igual eu falei, eu fui pegando material, eu vi que eu precisava investir na avaliação. É muito complicado falar isso, porque algumas meninas falam, mas eu não consigo. Mas você tentou? Você tentou e insistiu? Você demonstrou o valor daquilo? Então não adianta passar uma receita de bolo, né? A gente dá as ideias, fala mais ou menos como que aconteceu, para as pessoas terem insights aí, poder elaborar a sua. Eu também prefiro fazer a pessoa pensar do que eu passar algo pronto, né? Porque é ruim. Com responsabilidade também do paciente, engajamento, né? Exatamente. Então, eu sou muito assim, eu gosto muito de escrever. Eu amo escrever, tudo quando eu vou estudar, você manda as perguntas ali, eu respondi, depois eu quero até te mandar para você dar uma olhadinha. Eu gosto de me programar, eu prefiro hoje, por exemplo, não atender para poder me preparar, né, ir para live e tudo mais. Mas ó, uma das dicas assim que eu dou que eu acho bacana invista nas avaliações, né? Foque, reveja o material. A gente tem que rever. Eu já perdi as contas. Até hoje eu revejo o material, porque fica salvo numa pastinha de corneoterapia, tem 2019, 2020. Eu sou muito organizada nessa questão. Então, se é uma coisa que eu quero, eu vou atrás e não sossego até conseguir. Não é fácil, não foi do dia para a noite, né? Assim, foi rápido. Tem a mentoria também, né, Li? Depois do curso, uma mentoria por 6 meses. Exatamente. Ela fica totalmente disponível ali para auxiliar a gente. Tem uma troca ali no grupo, as meninas mandam também os casos delas, porque às vezes a dúvida do outro pode ser sua também. Acho que a gente nunca aprende sozinho. Eu aprendo muito mais quando eu compartilho o conhecimento do que eu aprendi, né? Eu não sei de tudo o tempo todo. Se é algo que eu não sei, eu não tenho vergonha de falar para o paciente. Eu falo, eu não sei, mas eu vou pesquisar para você. E aí depois eu te dou um retorno, porque também é legal que vai agregando. Então, uma dica bacana que eu tenho, por exemplo, ali na hora da avaliação, eu tenho esses... É como eu imprimi, né? Eu peguei no Pinterest, e aí eu vou explicando para o meu cliente, no momento que eu pergunto assim, o que você usa na sua pele? Aí ele me fala, e chega nesse momento, eu abaixo a tela do computador e vou para aula para o meu paciente. E eu explico, eu falo, isso daqui é um corte da pele, ampliado, não é bonitinho assim, mas aqui é só para a pessoa entender. Aqui a gente tem os anexos cutâneos. Eu explico de uma forma que ele vai entender. Não adianta eu ficar falando só nome difícil, né?
E aí eu vou falando, ó, sim. o pelo, folículo piloso, essa é a glândula sebácea, esse daqui é a glândula sudorípara, o nome certo não é poro, né, que a gente tem, é ósseo. Aí eu falo, mas deixa assim, porque é assim que você vai entender. Explico da epiderme, aí do nada eu tenho o quê? A epiderme aqui, maiorzinha, Uau! Que pra legal, explicar. Eu vou menina. explicando tudo, Dani, e não Nossa, tem você uma acha pessoa, muito ele com sim, você, né? O teu paciente com você. melanócito, ai, manchas, vamos falar do melanócito, como é que acontece? Obviamente que eu explico de uma forma resumida, né? Porque não é fácil falar disso aqui Nossa, Li, que rápido, legal. assim. Mas então, assim, e aí o seu paciente, acho que ele vai criando um encantamento ali por você. Porque o que todo mundo sai das minhas consultas e fala, eu já fui em médicos que não falou nem a metade do que você está me falando. E Olha só. me parabenizam, sabe? Olha, parabéns, eu amei. É incrível, assim, é uma troca, assim, surreal e que foi o curso de quimioterapia que me trouxe por conta dessa questão da avaliação, que é tão rica. Então, pega o material, volta lá na avaliação e E veja quantas vezes fisiologia, for né, Li? possível. Sim, E a fisiologia de uma forma que realmente é abordada, né? A sim, fisiologia clássica, mas também de uma forma muito diferenciada sim. a Então, informação. tem esses materiaizinhos que me auxiliam muito ali, que eu falo assim, que a gente tem que falar a linguagem do paciente e ele tem sim. Ah, porque o cliente não quer saber. Ah, desculpa, os meus quer. Os meus quer saber sim porque eu ensino. Mas assim, eu acho que a chave Li, tá na tua falta, na tua, no teu preparo, né? Porque eu Sim, acho que a argumentação ela é fortalecida. Você tem bons argumentos quando você também entende. Você, como você falou, você vai lá, estuda, revisa material, revê o material quantas vezes forem necessárias. Durante o curso, né? Tem ali a mentoria por 6 meses com a doutora Fernanda. Depois você tem um material de apoio muito rico, né, nesse curso, é um material realmente assim que é ímpar o que recebe, né, e tudo que ela desenvolveu sim. foram anos, né, a doutora Fernanda, além de ela Nossa, estar em constante, eu fico assim impactada. A cada curso, eu brinco que cada curso dela tem uma versão, não é um ano. não. São Paulo Turma 1, Florianópolis 2022, cada curso eu falo, nossa, ela traz algo novo, assim. É o que eu E eu falo, como pode, né? A pessoa tão pequenininha, com tanto tamanho não é nada. conhecimento. E de uma forma extremamente leve, acessível, sem querer doutrinar ninguém, pelo contrário, sempre mostrando Sim, caminhos e deixando o aluno livre para decidir qual caminho ele quer seguir. sim. Como você mesmo falou, um mito muito grande que tem, nossa, mas eu vou fazer o curso, eu vou aprender só a trabalhar com o que a doutora Fernanda, os produtos dela. Não, Então, é não, de uma nada a ver. ética também. Eu estou falando isso, gente, para ficar claro, né? Para quem tem interesse de fazer, como que funciona, quem me conhece sabe que, assim, da minha responsabilidade nesse lugar de organização de cursos, eu sou profissional da área, tenho muito interesse e quero muito que essa área cresça. Como hoje aqui nós temos uma colega, eu sou esteticista também, ter ali como esteticista, desenvolvendo esse trabalho, volto a falar, de forma tão sensata, tão responsável, tão madura, que assim é um exemplo que muitas pessoas que estão aí, eu falo, gente, sigam ali, Amaral. Que conduta bonita, que conduta sensata, que conduta Sim, séria. Isso é fruto de dedicação, de sim, responsabilidade, de estudo. Tem a formação, tem, mas todo mundo que quantos, né, fazem, às vezes não conseguem trabalhar de forma tão diferenciada. E o sim, segredo, né, que todo mundo queria saber o teu segredo, a tua conduta. Tem coisas, claro, que é da tua individualidade, da tua essência, que é muito bonita, e tem coisas que a gente se aprende, né? Tá sempre sim, aberto nesse lugar. Eu falo que um dos lugares que eu acho mais bonito do ser humano em qualquer âmbito da sua vida é um lugar de aprendiz. Então, assim, com será que eu estou certeza. certo? Sempre essa pergunta. Será que eu estou no Sim. caminho certo? E eu vejo que você tem essa postura. Então, assim, Li, olha, parabéns Obrigada. por inspirar Eu que agradeço. tantos profissionais, por me inspirar como colega sua de profissão. E, assim, de forma como quem chegou depois ali, ela trabalha num local, né, numa cidade, como ela falou, de 60 mil habitantes. É pequena, se Começou for de ver. uma forma simples, né, Lídia, com poucos recursos, Sim,
E alcançando resultados tão grandiosos que a gente vê aí pessoas que têm um arsenal aí dos mais tecnológicos não conseguem nem 10%. Então, Não, não assim, precisa. Você só precisa ter força de vontade, estudar, aprender. Tem que querer, né? Eu percebo muita. Não pode ter preguiça. Já aconteceu de eu mandar, tipo assim, explicando várias coisas, a pessoa não lê nada e perguntar de novo. Eu falei, não leu nada, né? Então, assim, tem que ler. As pessoas querem saber, passo um, passo. Não tem, gente, não não tem. tem. Quem ficar Cê- nessa, com todo respeito às colegas, tem que mudar de profissão. Fazer uma coisa Exatamente. realmente assim, dentro de uma ciência exata, uma coisa. Porque cada ser humano é único, a estética não é uma ciência exata. Né? Eu acho que Exatamente. não tem como, não tem, como você falou, a individualidade, a rotina, são muitas questões a serem levantadas. Deixa eu ver aqui o que eu queria falar. Eu anoto tudo, Dani, senão me perco. É, cadê? Como conseguir a conscientização do paciente para que ele entenda que também faz parte do processo para conseguir. É o que eu tinha falado aqui, de dar os exemplos para eles, que são coisas simples que a gente pode dar exemplos aí dentro da, tipo, de você cuidar, de você melhorar, de você mudar dentro da corneoterapia. Por exemplo, você só cuida da diabetes, você vai esperar da diabetes para cuidar dela? Você não toma banho todos os dias? Eu acabei de construir uma casa. Eu já vou colocar os móveis dentro dela? Não, então dá Nossa, esses exemplos mínimos, assim, que faz a pessoa pensar. Então são sacadinhas, assim, que a gente fala, gente, mas que coisa boba, mas que faz toda a diferença, porque o paciente, ele fala, nossa, verdade, eu nunca tinha parado para pensar, e ele vai mudar. Você tem que, igual eu falei, se for preciso, fala 70, 300 vezes o que for. E, obviamente, que ele tem que querer também, né? A gente não consegue mudar ele tem que totalmente a estar pessoa. engajado, né, Lia? Exatamente. Tem que estar na mesma sintonia ali também. Se a pessoa te buscou, foi por algum motivo. Já aconteceu de várias pessoas virem e eu simplesmente. E também não voltar, porque às vezes não era o que queria, mas também continua, assim, reclamando, porque busca aquela coisa muito imediata. E eu sempre falo: primeira coisa, deixa tudo claro para o cliente, põe na mesa a questão do que é os cuidados de pele, no tempo de cada um também. Acho que isso é uma coisa que faz toda a diferença, sabe? Sim. Então, Li, eu quero assim agradecer teu aceite nessa live, reforçar minha admiração por você, agradecer a doutora Fernanda pela parceria e por formar profissionais, assim, olha, doutora, aproveitar e falar assim, que trabalho grandioso que você vem fazendo pela nossa área, assim, Ela é quantas tomaram maravilhosa. varal pelo Brasil Sim. e sou muito grata por essa parceria e por você ter trazido esse conceito para cá. Dá um oi aí para minha amiga também, Profimari, grata, vamos Eu fiz o estar curso semana dela que vem. também. Pois é, agora pronto. Quando eu vi que você fez, Ah, pronto, agora agora ninguém segura ninguém me mesmo. segura. Não, eu saí de lá querendo fazer microagulhamento, porque assim, desmentificou muita coisa. Eu sempre tive, né, assim, muita curiosidade, então eu estudei muito, mas a diferença do curso ali, sabe? Presencial, gente, é muito diferente, não tem E jeito, quem tá? estuda muito também do assunto, né, Li? Sem Sim, achismo, assim, é uma coisa também que ela sempre cita, que eu acho muito bonito, né? Não é um método, Mariana Negrão. É o que tem realmente de sim, base, de vivência clínica de anos, uma professora extremamente criteriosa. Você vê que durante a pandemia o que mais respondia a nossa equipe era quando que ia ter um curso de microagulhamento online. Então, a responsabilidade que ela tem, né? sim. Você teve a possibilidade de fazer o curso, você viu o diferencial que é, né? Tem muita diferença, Então, sim. e É assim, totalmente. é um procedimento que está consagrado aí na nossa área, mas ele é extremamente minucioso e tem muitas Sim. particularidades, né? Então, a minha TI já está falando aqui do tempo, mas assim, agradecer a cada aluna, a presença, a cada aluno que esteve aqui conosco, sempre é uma honra, uma alegria. Hoje, assim, várias alunas vieram me chamar no WhatsApp, no direct,
marcando presença. Dani, vou fazer o possível para estar, porque eu sei que é corrido para vocês, muitas trabalham até tarde. E volto a falar, ali representa muitas de vocês, que eu sei que tem muita gente boa Com trabalhando de forma certeza. assim, muito bonita. Sim. Mas, em especial, eu quis trazer ali para ver assim que diante de tantos desafios, né, Li, que você poderia dizer, nossa, em pouco tempo de formada, numa cidade pequena, o meu público, né, não Quem poderia resistir diria? fácil. Sim. Comecei de uma forma, digamos assim, sem grandes tecnologias e consegui os resultados que você consegue. Então, assim, por mais Li Amaral, na espera. Eu falo que eu não tô nem na metade do que um dia eu quero conquistar, sabe? Mas eu sou Eu muito feliz e não muito tenho grata dúvida. de estar onde eu tô até hoje. Eu não tenho vergonha nenhuma, assim, da minha essência, sabe? Do meu passado, de como eu comecei, de como eu tô ainda, sabe? Eu tô Que com um conquista projeto bonita. de construir meu consultório. Se Deus quiser, esse ano vai sair. Eu tô batalhando muito para isso, de uma forma limpa, sabe? De Amém. uma forma onde eu deito a cabeça no travesseiro e sei que eu tô fazendo um bom trabalho. Isso não tem preço. Não tem Não, preço. quantos resultados que a Aline mostra, muitos a gente, né, acaba que não posta, enfim, por permissão do paciente, e a gente vê assim, Li, que transformador, né? Que trabalho Muda realmente muito. trazendo É autoestima e muitas gratificante. vezes a dignidade para esse paciente, não é nem uma coisa Sim, de beleza, é a dignidade, né? sim. Pessoas chegam aqui falando que eu mudei a vida dela, porque não precisa mais se esconder atrás de uma maquiagem, ou que, ai, que bom usar máscara já que tá ruim mesmo. Não Essa é tem outra preço, nada pauta, né? parece. Tem pessoas que Sim, não querem mais tirar a máscara, porque sim, esconde a sua disfunção pela máscara. pra Mas assim, esconder. Li, mais uma vez grata, agradecer aqui Eu a que Nayane, agradeço. a minha TI, minha parceira, eu falo que ela é Arrasou. patrimônio histórico da Dani Halt. Desculpa o nervosismo, mas aqui é um pouquinho difícil. E aí Olha, na hora que eu vi o tanto de gente, eu falei, nossa Senhora do céu. Mas muito bacana, estou muito feliz. E, Dani, pode contar comigo, né? Aí pro grata. próximo curso de cardioterapia também, que eu vou querer fazer sim. Eu gosto de me atualizar, não tem jeito. Porque faz muita diferença. E semana que vem, né? Acho que já é o de melasma. Esse fim de semana agora nós vamos estar em Goiânia, com o curso de Tem mais microagulhamento com um. a minha amiga Mariana Negrão. E no próximo fim de semana, dias 12 e 13, nós vamos estar em São Paulo, que aí a nossa embaixadora, não sei se você sabe que nós vamos ter um reality show. Eu fiquei sabendo que lá achei o máximo as meninas na Não, vai ser um criatividade. encontro histórico, Li. Vai ser um encontro histórico. Vai Muito ser assim, bacana. muito legal. Então, a Vou gente estar se lá. vê. Um beijo. Beijo. Grata por tudo. Eu Deus que abençoe a agradeço, todos. Dani. Amém. Até. Tchau, gente. Obrigada. Um beijo para todo mundo.